Então, meus amores, como acabamos de ler aqui a parábola do semeador, agora nós vamos dar continuidade. Todos aqui perceberam que os discípulos, logo assim que Jesus acabou de dizer as palavras, o interrogaram: que palavra é essa, mestre? O que o Senhor quis dizer isso? E ele imediatamente responde aos discípulos: bom, a vocês é dado conhecer os mistérios de Deus, ok, mas aquelas outras pessoas, não. Ou seja, elas vão ouvir e não vão entender, elas vão ver e não vão ver, ou seja, a eles não foi dado entendimento. Mas por que não foi dado entendimento a essas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus Cristo, muitas com anseios, muitas com necessidades, outros para querer gladiar conhecimentos contra o próprio Jesus Cristo que se declarava Filho de Deus? Carla, por quê? Porque aqui a palavra ela é bem específica. Quando os discípulos se colocam um pouquinho à parte junto com Jesus, eles indagam Jesus, Jesus explica quem é a semente? A semente é a palavra. Gente, vocês podem até, poxa, mas como assim? Os discípulos, mesmo eles ouvindo, vendo Deus, eles ainda assim não entendiam, mas por que só a eles foi dado o entendimento dos mistérios acerca de Deus e para aquelas pessoas não? Porque de fato aquelas pessoas precisavam mais do que os discípulos? Não, gente. Simplesmente porque a palavra, a semente, o qual a parábola estava falando, é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus trazia arrependimento. Então, para que os mistérios de Deus sejam revelados a qualquer pessoa, a qualquer criatura, essa pessoa precisa, antes de ver, de ouvir, de falar alguma coisa, antes de entender qualquer coisa, ela precisa ter em si o desejo do arrependimento, porque só através do arrependimento, aquela palavra qual você está ouvindo, aquela palavra qual você está tentando visualizar as formas, as figuras de linguagens, as palavras ditas que saem da boca de Jesus ou da boca de algum pastor, de algum profeta, sim, você precisa ter arrependimento. Ou seja, a revelação dos mistérios do reino de Deus não é revelado de qualquer jeito, não é revelado de qualquer forma. A semente qual Jesus lança para aquelas pessoas, e sim também, porque não diretamente para os discípulos, as pessoas é que vão dar conta de onde essas sementes vão cair, né? Porque, tipo assim, a semente é única, mas os solos são diferentes, entendeu? De repente eu estou aqui falando com o YouTube, uma pessoa calma, de repente eu tô falando com uma menina que se prostitui, de repente eu tô falando com, com uma pessoa que infelizmente se meteu no tráfico de drogas. Eu não sei quem são vocês, né? Atrás dessa câmera. Vocês também não têm a noção de quem sou eu, a não ser da forma qual eu me apresento a vocês, certo? Então, tipo assim, a semente é única, tá? O objetivo da semente é a palavra, e o objetivo da palavra é trazer arrependimento. Qual era o objetivo de Jesus Cristo? Que aquelas pessoas se arrependessem, que antes delas quererem tanto a cura delas, antes delas quererem se assentarem à direita ou à esquerda de Deus, que antes delas quererem ter domínio sobre alguém, sobre alguma coisa, que elas se arrependessem dos pecados delas. Porque aquele ambiente com as pessoas estavam vivendo ali na época de Jesus eram pessoas totalmente religiosas, pessoas que prontamente apontavam o erro dos outros, pessoas que firmemente te condenavam ao inferno pelas suas atitudes, pela sua andança, pela sua vestimenta, pela sua forma de cabelo. Então eram pessoas preconceituosas, arrogantes, pessoas até mesmo violentas, sim, estupidamente religiosas, que não conseguiam ver nada na frente delas, elas não conseguiam escutar nada do que não interessavam a elas, entendeu? Eram pessoas egocêntricas, pessoas totalmente voltadas aos seus desejos, voltadas aos seus pensamentos, voltadas aos seus status, pessoas que só andavam com pessoas que favoreciam elas, pessoas que elas acreditavam que não acrescentavam, elas metiam o pé. Então, sim, a semente com a parábola do semeador está falando é a palavra de Deus, e essa palavra traz arrependimento. E não pense você que as coisas de Deus vão se desenrolar no seu ministério, vão se desenrolar na sua vida, seja individual, conjugal,
aonde for, seja no trabalho, na escola, que ela vai se desenrolar de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. Os mistérios de Deus têm uma ordem, para ser depositada, para ser ministrada na vida de cada um de vocês, na sua vida. Os mistérios de Deus, ele não dá a qualquer pessoa, não dá de qualquer forma. A palavra de Deus é lançada, a semente é lançada. Agora, cabe você escolher como é que o seu solo vai receber essa semente, tá? Então, tipo assim, não é que você tem que ser perfeito, não é que seu solo tem que ser o expert, não, mas você tem que se cuidar, você tem que cuidar do seu solo, você tem que procurar a manter o seu solo limpo, arejado, é um solo que tem constantemente, você tem depositado nele nutrientes, adubo. Então não pense vocês que por ser crente, eu sei os mistérios de Deus, não se engane, tá? Eu sou pastor há anos, eu sei os mistérios de Deus, não se engane, porque os mistérios de Deus ainda não foram revelados, só é revelado para aqueles que se arrependem realmente, de coração, né? Então você vê que mesmo os discípulos estão ali no meio daquela multidão, juntamente com seu Deus, ouvindo aquela parábola, ainda assim precisaram colocar Jesus de canto para entender o porquê dessa parábola, para entender o porquê que ele disse essas coisas, qual o objetivo de Jesus Cristo. E o objetivo da parábola do semeador é arrependimento aos homens, ok? Então, você é uma pessoa importante para Deus, você é uma pessoa muito amada por Jesus, mas nunca vai ser do seu jeito, nunca vai ser da forma que você quer, nunca vai ser na sua ordem, né? Porque as coisas de Deus na sua vida, elas vão ser desatadas no momento certo, elas vão ser ministradas no momento certo. Então, antes de tudo, de você querer conhecer os mistérios de Deus, querer ver, entender e ouvir, tenha primeiro dentro do seu coração e traga para dentro do teu ministério, para dentro da tua igreja, qual você pertence, o arrependimento. Comece a trabalhar o arrependimento, ok? Beijos.